Olá, querido cursista, bem-vindo a mais um módulo do seu curso de formação e iniciação à pesquisa científica. Eu sou a professora Nara e estarei com você tratando a respeito do relatório de pesquisa. Espero que possamos sanar as maiores dúvidas no decorrer dessa apresentação. Bom, então, para falar sobre o relatório de pesquisa, é importante a gente evidenciar que ele vai trazer algumas diferenças com relação ao projeto de pesquisa. Então, para começar, tudo vai para o verbo já no passado. Por quê? Porque a pesquisa já foi realizada. O projeto você fez para uma pesquisa que ainda seria realizada, certo? E aí, quando você vai fazer o relatório, mesmo que você traga os mesmos objetivos e algumas partes da metodologia, você vai sempre colocar no passado, certo? E aí também na estrutura do relatório de pesquisa vai ser acrescentado elementos na metodologia, porque já vai ter passos próprios da feitura da pesquisa, certo? Da realização de tudo que foi feito, correto? E também a análise de dados. É importante você correlacionar tudo que foi feito, independente se deu resultado positivo ou negativo ou indiferente. É importante relatar tudo que foi feito, porque o relatório de pesquisa é um documento que vai possibilitar como referência para outras pesquisas na área que você realizou essa pesquisa. Então, é importante que um próximo pesquisador consiga ler o seu relatório de pesquisa e realizar a pesquisa da mesma forma, reproduzir da mesma forma, ou procurar novas evidências a partir do que você já relatou ter dado certo ou não. Bom, para começar, eu quero te dizer que o relatório de pesquisa ele é tão importante quanto o projeto de pesquisa, ok? Então, aqui vão as nossas orientações a respeito do relatório de pesquisa. O relatório também é uma etapa da pesquisa, visto que documenta o processo de investigação e os resultados obtidos. Em seguida, veremos quais elementos compõem um relatório de pesquisa. Então, fica evidente aí que uma pesquisa vai precisar relatar como foi realizada e quais foram os resultados obtidos. E aí sim nós temos o relatório de pesquisa. Então vamos lá. Quais são os elementos que devem compor o meu relatório de pesquisa? Lembrando que nem todos eles são obrigatórios, alguns são opcionais, ou seja, você pode colocar ou não, ok? Isso não vai alterar a avaliação do seu projeto. E alguns elementos podem não ser necessários, podem não ser utilizados na sua pesquisa. Por exemplo, uso de tabelas. Nem sempre você vai quantificar, você vai querer ilustrar algo através de uma tabela. Então, é um elemento que no seu projeto, no seu relatório também, não vai ser necessário, ok? E nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Dentro dos elementos pré-textuais, nós temos a capa, a folha de rosto, e essas duas, capa e folha de rosto, são necessárias, ok? Você tem que fazer. A dedicatória é opcional. É um momento em que você vai dedicar sua pesquisa às pessoas que contribuíram com ela, não só no sentido científico, mas também as pessoas que te dão apoio, familiares, amigos, enfim. Agradecimentos também é um espaço para isso e você pode colocar dedicatória e agradecimento, mas é opcional. Você pode colocar também só um dos dois, não tem problema. Pode colocar os dois, nenhum dos dois ou só um dos dois, ok? Epígrafe também é opcional. Epígrafe é onde você faz uma citação. Você coloca uma frase de algum autor renomado dentro da linha de pesquisa que você está abordando, ok? Resumo simplificado é necessário, tem que fazer, tá? E ele tem um limite de palavras e é essencial que ele contenha quase todos os elementos do projeto, ok? Tudo resumidamente. Lista de ilustrações, quadros, gráficos e figuras, se existir. Então, aqui já é um elemento que ele é obrigatório se houver dentro da sua pesquisa. Mas se não houver,
Então, ele passa a ser desnecessário na sua pesquisa, porque você não vai ter o que pôr lá, certo? Lista de tabelas, se existir, ou seja, não é obrigatório. Lista de abreviaturas e siglas é opcional também, você pode pôr ou não. Lista de símbolos também é opcional. E o sumário é necessário, ok? É obrigatório, tem que colocar lá, tá bom? E aí nós vamos para os elementos textuais, que são introdução, justificativa, objetivo, metodologia, discussão e resultado e considerações finais. Todos esses são obrigatórios, tá, gente? E a gente vai detalhar como se faz cada um deles no decorrer das aulas. Elementos pós-textuais, referências bibliográficas, isso é obrigatório. Glossário é opcional, apêndice é opcional e anexo também é opcional, ok? E aí nós iniciamos com os elementos pré-textuais, capa e folha de rosto. Aqui nós temos os modelos, tá? Que a Feira de Ciências aderiu, que são os que estão presentes dentro do nosso manual, ok? De trabalhos científicos. E aí você pode verificar. Nós temos ali em cima o nome da feira, certo? O nome da escola e aí nós colocamos relatório de pesquisa, certo? Onde você colocaria o projeto de pesquisa, agora é relatório de pesquisa. E você coloca o título da pesquisa, logo abaixo o nome dos estudantes, pesquisadores, ok? O nome do professor orientador. Lá no final é o município e o ano, certo? Eu estou aqui tratando da capa, essa primeira folha aí, ao lado esquerdo, ok? A do lado direito já é a folha de rosto, ok? E ela vai trazer também dados de identificação, ela vai trazer o título, a área de atuação, categorias de ensino, programa, escola, série, estudantes, que são os pesquisadores, o professor orientador, co-orientador, se tiver, e o orientador científico, se tiver também, ok? E o local da realização da pesquisa e o período de realização da pesquisa. Então, são informações que lá no edital já vai estar te pedindo, já vai estar dizendo, tem que ser nesse formato, ok? E o manual vai te ajudar a entender, a identificar e a colocar certinho cada informação no lugar correto, ok? E dentro dos elementos pré-textuais, nós temos também um resumo, que também é um elemento obrigatório, assim como a capa e a folha de rosto. O que é o resumo? É onde eu vou trazer a síntese de todo o meu trabalho. No caso do projeto, eu não tenho ainda resultados e conclusões, mas no relatório eu já tenho e eu devo apresentar isso no meu resumo. Vocês já devem ter visto publicações de resumos, eventos em que são aceitos resumos. Por quê? Porque ali eu consigo ler e entender todo o objetivo da pesquisa, qual problema ela buscou resolver e quais foram os resultados. E qual a relevância desse projeto também, dessa pesquisa que foi realizada. Então, o resumo, ele traz ali todas as informações básicas da pesquisa. E por isso ele deve conter o título, a justificativa, o objetivo, a situação problema, a metodologia, os resultados e as conclusões, certo? E aí aqui vocês podem identificar que cada parte dessa está compondo o resumo, certo? E sendo identificada pela cor. Não precisa ser necessariamente na ordem que a gente colocou aqui, título, justificativo, objetivo, mas você deve casar esse texto, essas informações, de forma que você traga todas elas e de uma forma coerente e coesa, certo? Então, aqui a gente iniciou pela justificativa, certo? Falando da preocupação crescente com a sustentabilidade, você sempre traz do maior, certo? Vamos falar da sustentabilidade e você vai afunilando até chegar lá na escola que descarta diariamente muito lixo orgânico, muitas cascas de frutas, muita verdura estragada, enfim. E aí você vai trazer dessa forma o título da sua pesquisa
E qual o objetivo dessa pesquisa? Com o objetivo de reduzir o volume de lixo orgânico, bem objetivo mesmo, certo? Descartado e diminuir os custos com a compra de adubo para a horta escolar, promovendo sustentabilidade ambiental e econômica. E aí você já vem para o problema. As hipóteses levantadas foram de que a compostagem reduziria significativamente o volume de lixo orgânico. E vai indo. E aí você passa por cada etapa dessa, algumas já feitas lá no projeto, mas aqui você já vai trazer os resultados e as conclusões. No final, a gente sempre pede aí as palavras-chave. Por quê? Porque sendo publicada na internet a sua pesquisa, toda vez que alguém for pesquisar sobre o assunto e tiver na sua pesquisa essas palavras-chave, pode ser que a sua pesquisa seja encontrada e sirva de base, sirva de apoio para uma outra pesquisa. A gente sempre sugere que sejam palavras. Tem duas situações: podem ser palavras relacionadas que já tenham no título do seu projeto, mas aí você sempre vai estar na mesma busca, certo? Lá na internet. Mas se você colocar palavras que não estão no seu título ainda, aí coloca o seu trabalho numa área muito maior de busca, certo? Imagina, lá no seu título tem meio ambiente e escola municipal. E aí, aqui na sua palavra-chave, você coloca meio ambiente, escola municipal. Você só vai ser achado nessas buscas. Mas se lá tem no seu título meio ambiente, escola municipal, e na sua palavra-chave vai vir compostagem, resíduo orgânico, então isso quer dizer que mais palavras vão dar acesso à sua pesquisa, certo? E isso é bom. Isso é bom porque sendo correto, você vai ser citado em outras pesquisas. Em seguida, como elemento também obrigatório ao relatório, nós temos o sumário. O sumário, ele vai trazer uma lista de títulos das seções e das subseções também. Todos os subtítulos que você acrescentar no seu relatório, eles devem também ser apresentados no sumário. Então você veja que os principais temas, eles são colocados em caixa alta, todas as letras em maiúsculo. Então temos aqui nesse exemplo introdução, objetivos, e aí quando eu tenho uma especificação dentro desse tema maior, daí eu já abro 2.1, 2.2, assim como fazemos os subtítulos no decorrer do texto. Mas aqui eles já vão aparecer não em caixa alta como os maiores temas, mas apenas com a primeira letra maiúscula e as outras seguem normalmente minúsculas, certo? Então vamos para os elementos textuais. Introdução. Então aqui a gente dá, certo, uma base para vocês elaborarem a introdução. O que deve conter na minha introdução? E aqui a gente coloca contextualize o tema, certo? E aí a gente já colocou aqui, certo, uma introdução fictícia e ela inicia assim: a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental tem motivado instituições ao redor do mundo a buscar soluções práticas e eficazes para a gestão de resíduos orgânicos. Então, o que é contextualizar o tema? É aquilo que eu já falei para vocês, traz do maior para o menor. Como questões ambientais são questões que afetam o mundo inteiro, então é uma informação que você realmente pode trazer de forma mais generalizada, certo? Sendo que se você for citar dados, números, é importante que você cite também a fonte que traz essa informação, correto? E aí você vem e define o problema de pesquisa. Porque depois de você dizer, já que há tudo isso no mundo, toda essa preocupação, na Escola Graciliano Ramos, localizada no município de Boa Vista, é sempre bom você afunilar o local em que se destina a pesquisa, porque se você diz na cidade de Boa Vista, fica muito grande. É como se estivesse acontecendo em toda a cidade de Boa Vista a sua pesquisa. Mas se você vai fazer só em uma escola, então você tem que especificar. Só em um município, tem que especificar, ok? Senão sempre vai parecer que a sua pesquisa é feita em todo e qualquer lugar
em que ela tenha o objeto de estudo. E aí vamos, a prática de descarte diário de grandes quantidades, e aí você relaciona a prática da escola com um problema que afeta o mundo todo, como no caso de descarte de resíduos orgânicos, ok? E aí você vem e apresenta o objetivo, sempre trazendo esses conectivos que a gente está mostrando nos textos aqui. Diante desse cenário, isso é um conectivo que você vai conseguir trazer uma coerência dentro do seu texto, trazendo as informações que você quer, na ordem que você quer, sem quebrar, sabe? Sem parecer que as informações não estão tendo continuidade. Então, por isso, você traz diante desse cenário, a pesquisa aqui relatada teve como objetivo principal implementar um programa de compostagem na escola. E aí você vem, revisa a literatura brevemente. Você traz uma informação presente nos livros ou em artigos. E aí você coloca lá de onde você tirou, tá bom? Com base na fundamentação teórica de Sanches et al., ok? Que descreve a compostagem como um processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo. Toda vez que você trouxer uma conceituação, é certo de que ela não foi tirada da sua cabeça. Então, você precisa citar, fazer essa revisão de literatura, ok? Explicar a metodologia. É muito fácil, gente. É dizer como foi feita. Não é um bicho de sete cabeças. Quanto mais etapas você colocar, quanto mais você detalhar, mais fácil fica para quem está lendo entender e até reproduzir a sua pesquisa. A pesquisa adotou uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos para uma análise abrangente dos resultados. Foi desenvolvida em 3 fases principais, e aí segue explicando, ok? Cite as questões de pesquisa ou hipóteses. E aí você vai citar as hipóteses, ok? Resultado e discussões. Os resultados obtidos confirmaram as hipóteses iniciais, demonstrando que a implementação do programa de compostagem na escola não apenas reduziu a quantidade de resíduos orgânicos, mas também proporcionou uma economia considerável. Que legal, pesquisa chegou onde se esperava. Nem sempre isso acontece, mas isso não deixa de ser um resultado e deve ser citado também. E aí você traz a sua conclusão. Este relatório detalha o processo de pesquisa desde a identificação do problema e a revisão da literatura pertinente, até a descrição da metodologia mista utilizada e análise dos resultados obtidos. As conclusões finais destacam a viabilidade e os benefícios da compostagem em contextos educacionais, sugerindo a replicação desta prática em outras instituições que busquem promover a sustentabilidade e a educação ambiental. Você percebe que se alguém ler a introdução, ela também já vai ter uma noção da abrangência do seu trabalho. Então, por isso que é importante que a justificativa, que o problema e o objetivo também estejam aí, ok? A gente traz algumas dicas para que você faça uma construção melhor desse texto da introdução. Então, a primeira dica é que a sua introdução apresente clareza e objetividade. Você, apesar de você trazer algum conceito, você não vai trazer muitos conceitos, muitas bibliografias, referências para o texto da introdução, certo? Um conceito já está de bom tamanho. Então, para ser claro e objetivo, você diga exatamente o que precisa ser dito na introdução, porque no decorrer do seu relatório, você vai poder descrever mais detalhadamente as outras etapas. E aí você precisa ser conciso e engajar o leitor também. É importante que seja atrativo, certo? Que você também não entregue tudo, mas que você demonstre a importância e, enfim, desperte um interesse no leitor do seu relatório. Justificativa. Então, esse é um elemento que de fato atrai os olhares para o seu trabalho, certo? Para a sua pesquisa. Digamos que futuramente você queira concorrer a alguma seleção, que você queira
que seu trabalho seja publicado ou que ele seja pré-requisito para você adentrar em alguma instituição. Então, a justificativa ela vai ser essencial, porque ela vai trazer especificidades, ela vai trazer qual a importância, por que, que a sua pesquisa merece atenção, por que, que ela é diferente das outras, certo? Então, é muito importante que a justificativa seja bem elaborada e atenda às expectativas de quem está lendo, certo? Então, a gente indica que a justificativa traga também uma contextualização para o problema da pesquisa, assim como no resumo e na introdução, a gente deve iniciar com uma contextualização, a justificativa ela deve estar contextualizada também. O descarte diário de grandes quantidades de resíduos orgânicos na Escola Graciliano Ramos, em Boa Vista, gera impactos ambientais negativos e custos elevados com a compra de adubo para a horta escolar. Então, economia já é uma grande justificativa, certo? E aí você vem demonstrando a relevância do tema. A prática inadequada de gestão de resíduos é comum em muitas instituições, levando ao acúmulo de lixo e desperdício de recursos. Diante deste cenário, a implementação de um programa de compostagem é essencial. E você diz, aqui veio, certo? Você diz por que é importante essa pesquisa? Por causa disso, certo? Demonstre a relevância do seu tema. Relacione com questões atuais, isso é importantíssimo. Por quê? Se não tiver relevância com a atualidade, se não for um tema atual, é bem provável que ele seja logo descartado. Então, aqui a gente traz: a compostagem transforma resíduos orgânicos em adubo, reduzindo o lixo enviado aos aterros e promovendo a sustentabilidade ambiental. Implementar esta prática na escola pode servir como modelo para outras instituições, além de promover a educação ambiental entre os alunos e a comunidade. A relevância do tema está alinhada com as crises ambientais atuais e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, especialmente o ODS 12, que visa assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, certo? Então você já traz aí para a atualidade. Apresente os objetivos da pesquisa. E aí você vai detalhar os objetivos. Os objetivos da pesquisa são reduzir o volume de resíduos orgânicos descartados e diminuir os custos com o adubo. A viabilidade do programa é alta, considerando a disponibilidade contínua de resíduos e o espaço adequado para a compostagem, além de participação ativa da comunidade escolar. E aí você vai discutir a viabilidade agora, porque não basta você elaborar um super projeto, uma super pesquisa e ela não ter viabilidade de execução. Então, a relevância dela também está em ser viável, certo? Dentro dos limites que você tem, que a escola, que a comunidade, certo? Tem para realizar a pesquisa. A implementação de um programa de compostagem na escola é viável, considerando a disponibilidade contínua de resíduos orgânicos e o espaço adequado para a instalação do sistema de compostagem. Além disso, a participação da comunidade escolar pode ser mobilizada para assegurar o sucesso e a continuidade do programa. Muito legal, porque aqui também tem isso, a continuidade, certo? É algo que não vai ficar parado, não vai ficar preso, não vai se resumir a uma pesquisa, nem a um ano letivo. Ele pode ser continuado por outras pessoas. Referencie estudos anteriores. Estudos anteriores, como os de Sanches, demonstram que a compostagem é eficiente na transformação de resíduos em adubo umificado, melhorando a qualidade do solo. E aí você destaca a contribuição única da sua pesquisa. Esta pesquisa contribui de forma única ao demonstrar a aplicabilidade e os benefícios da compostagem no contexto escolar, promovendo a sustentabilidade ambiental e econômica. E aí também ela documenta o processo e os resultados, e isso pode servir de guia para outras escolas, certo? É uma pesquisa que ela é literalmente orgânica, tá? Ela vai contribuir para outras, ela é uma pesquisa, mas também é um projeto de implementação, é um modelo, certo? Para outras instituições, outras escolas
em outros municípios, inclusive. Então, aqui vão algumas dicas para a escrita da sua justificativa, certo? Seja conciso e objetivo, que é uma dica que a gente sempre traz, certo? Use linguagem clara, certo? Você pode tratar das coisas com os nomes mais simples, certo? Realmente descrevendo o que você quer dizer e mostre paixão e comprometimento. Eu sei que algumas fases da pesquisa pode ser cansativo, pode ser repetitivo, mas é importante que você sempre lembre os envolvidos na pesquisa, por que iniciaram a pesquisa, certo? E de como é bom concluir essa pesquisa e de como é bom chegar nos resultados a que se chegaram. Então, é importante sempre você demonstrar assim, essa paixão, esse comprometimento, certo? Pelo tema da sua pesquisa, pela sua pesquisa, também lá no relatório, até porque você já vai ter chegado a alguns resultados e é importante que você demonstre que a pesquisa realmente aconteceu como tinha que acontecer e deu certo, certo? Então vamos lá. Objetivo geral e objetivo específico. Ah, mas professora, eu vou ter que escrever tudo de novo, não já está no meu projeto de pesquisa? Bom, o relatório de pesquisa ele é ainda mais importante porque ele é completo, certo? Então, se uma instituição precisar avaliar um projeto de pesquisa, ela vai dar ênfase na avaliação no relatório de pesquisa, certo? Porque é o relatório que vai trazer os resultados. Então, você não pode relaxar nas outras etapas que você já descreveu lá no projeto de pesquisa. Você tem que ter o mesmo empenho aqui no relatório de pesquisa, certo? E aí, você pode sim, claro, você vai usar os mesmos objetivos que foram usados no projeto de pesquisa, mas como eu disse, vai para o passado, o verbo vai mudar um pouquinho, porque agora o foco não é mais realizar, mas sim analisar, certo? Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Exemplo do objetivo geral lá no projeto de pesquisa. Se lá estava assim, objetivo geral: reduzir os resíduos orgânicos da cozinha da escola Graciliano Ramos no município de Boa Vista. Bom, o objetivo lá no projeto de pesquisa era reduzir os resíduos orgânicos. Aqui no relatório de pesquisa, o meu objetivo já muda. Eu já vou evidenciar os resultados obtidos com o projeto de redução de resíduos orgânicos, certo? Eu já vou trazer evidências. E aí eu tenho um outro exemplo aqui de objetivo específico. Por exemplo, se lá eu coloquei produzir compostagem a partir dos resíduos orgânicos, aqui no relatório eu vou colocar destacar os resultados obtidos com a criação da compostagem, certo? O objetivo ele vai se mudar, mas ele ainda vai trazer o objetivo lá do seu projeto de pesquisa. Mas antes você sempre vai trazer um verbo que vai evidenciar, que vai esclarecer, que vai destacar, que vai analisar, certo? São os verbos que virão à frente do texto do seu objetivo lá no projeto de pesquisa. Bem, chegamos à metodologia e ao cronograma, que também são elementos obrigatórios no nosso relatório, certo? Você pode sim trazer a metodologia que foi colocada lá no projeto de pesquisa, mas sempre lembrando de mudar o verbo para o passado e, se necessário, você pode acrescentar elementos dentro dessa metodologia ou tirar. Como assim, professora? Bom, vai que nem tudo saiu como vocês planejaram, certo? Pode acontecer, isso é muito comum, certo? E aí vocês planejaram finalizar o projeto em determinado tempo e não deu certo, isso altera também o cronograma, certo? E aí você já vai ter uma mudança ali no cronograma, às vezes leva mais tempo do que você pensava, às vezes leva menos tempo, às vezes você precisa repetir o procedimento, certo? O experimento, porque não se chegou ao resultado esperado, ou não foi como vocês planejaram, faltou recursos, enfim. Qualquer tipo de imprevisto deve ser relatado na metodologia e também ser acrescentado no cronograma.
Por quê? Porque é necessário que qualquer pessoa que leia o relatório da sua pesquisa seja capaz de reproduzir esse experimento e chegar nos mesmos resultados, certo? Por isso que é importante que tudo esteja contido nessa metodologia, certo? Para que a pesquisa possa também se tornar passível de reprodução. Porque a importância, a relevância de uma pesquisa não são só os resultados, mas também a possibilidade de ser reaplicada, certo? Por um outro grupo que venha ler a sua pesquisa em qualquer outro lugar do mundo, certo? Resultados. Bom, esse elemento é novo porque é um elemento que não apareceu no seu projeto de pesquisa, certo? Só pode aparecer depois que você finaliza a pesquisa. Então, os resultados eles devem apresentar os dados e ou descobertas obtidos através da metodologia aplicada, certo? Lembrando que os resultados nem sempre podem ser os esperados, mas não deixam de ser resultados. Não é porque você não chegou onde foi planejado que não tem um resultado, certo? Toda pesquisa tem um resultado, certo? Toda pesquisa vai ter um produto. E aí você vai poder trazer o que foi descoberto, o que foi resultado da sua pesquisa e também os dados que foram adquiridos no decorrer da sua pesquisa. Então, toda e qualquer forma de pesquisa que você realizou, seja bibliográfica, seja com aplicação de questionários, como entrevista, você vai apresentar esses dados, certo? Tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, que foi algo que você já deve ter aprendido, certo? E aí você vai apresentar esses resultados aqui na etapa resultados do relatório de pesquisa, certo? Sempre com clareza e objetividade. Não precisa enrolar, não precisa também mais embasar tanto, certo? Na verdade, aqui você vai trazer descrições, dados, certo? Números, informações. O seu texto será informativo, certo? Como organizar as informações nos meus resultados, certo? Então, primeiro, organize os resultados de forma lógica, certo? Claro que você teve um passo a passo descrito lá na metodologia. Então, você vai descrever de uma forma lógica o que aconteceu primeiro, o que aconteceu em seguida, para que o texto fique bem claro, certo? Bem simples de se ler, para que o leitor consiga ler e estabelecer uma sequência lógica de como os fatos, de como a pesquisa aconteceu, certo? Fica muito complexo você colocar num texto de pesquisa, voltar atrás, certo? Fazer trazer uma informação que não foi tratada naquela ordem. E aí você confunde e aí viabiliza a reprodução dessa pesquisa por uma outra pessoa. Como eu já falei, é muito importante que a sua pesquisa possa ser reproduzida por qualquer outra pessoa que venha ler o seu projeto de pesquisa e o seu relatório de pesquisa, ok? Então, utilize tabelas e gráficos, é muito mais interessante para o leitor, é muito mais fácil de visualizar e também de comparar os dados quando você traz tabelas ou gráficos, certo? Descreva os dados de forma precisa, ok? Não interessa se houve dados quebrados, é importante que seja tratado ali, por exemplo, como números que não são inteiros e você sim precisa colocar o resultado conforme foi obtido. Não precisa economizar nisso não, tá, gente? Os dados têm que ser precisos, exatamente como aconteceu, independente do número que deu, independente da cor, enfim, independente da fala dos seus entrevistados, é importante que você seja fiel aos dados que foram obtidos na sua pesquisa, certo? Destaque os resultados significativos. É claro que tem resultados que vão ter mais relevância dentro do foco que você quer dar na sua pesquisa
E aqui nessa etapa você não vai interpretar os resultados, tá? Isso aí é só posteriormente. Aqui você só apresenta os resultados, certo? Você expõe os resultados. Você não dá sua opinião, sua análise, embasamento em nada, ok? Só apresenta os resultados. E aí você apresenta também as limitações dos dados. Não é feio, tá? Não vai trazer demérito à sua pesquisa. Não, não, não. É até importante porque demonstra que realmente foi algo que foi mais humano, que realmente aconteceu, certo? Porque a gente sabe que é muito possível que falhas ocorram ou limitações, certo? Seja no resultado ou seja no procedimento da sua pesquisa. Então é importante você deixar claro para o leitor a sinceridade com que a pesquisa foi realizada, certo? E sempre os dados têm que estar de acordo com a metodologia. Eu não posso obter, apresentar um dado sendo que ele não foi viabilizado, não foi programado na minha metodologia. Eu não tenho como apresentar aqui, quantificar uma população, sendo que na minha metodologia, em momento algum, eu falei que faria isso, certo? Então, os dados que eu obtiver têm que sempre ser resultado da metodologia que eu apliquei, ok? Discussão. Agora sim, nessa etapa, você vai analisar e interpretar os dados coletados no decorrer da pesquisa, certo? A sessão de discussão é um trabalho de iniciação científica, é onde você interpreta seus resultados, analisa suas implicações e os relaciona com o conhecimento existente na área de estudo. Esta sessão oportuniza a argumentação a respeito da importância da pesquisa e expõe o conhecimento a respeito do tema tratado, certo? Então, aqui você vai demonstrar, certo, toda a relevância da sua pesquisa e aí a importância dela ter acontecido e também os conhecimentos que embasam essa pesquisa e também os conhecimentos que foram adquiridos no decorrer da pesquisa, certo? Então, vamos lá no passo a passo de como escrever essa discussão dos resultados, certo? Então, primeiro, interprete os resultados, uma breve análise e interpretação. Então, o que que os seus dados, o que que os resultados estão querendo dizer? Quais informações, os dados que eu obtive nessa pesquisa querem dizer a esse público, as pessoas que estão lendo a minha pesquisa? Relacione com a literatura existente. Então, sempre demonstre os seus resultados comparados à literatura, a textos, a pesquisas feitas anteriormente, certo? 3. Discuta as implicações, como seus resultados contribuem para o campo de estudo. Então, ao comparar a literatura já existente, não necessariamente o seu estudo tem, né, deve concordar com o que já está dito. Não, o seu estudo pode inovar, certo? O seu estudo pode trazer dados novos, surpreendentes, enfim, e até entrar em conflito com o que a literatura já diz. Então, de que forma os seus resultados contribuem para o campo de estudo? Eles fundamentam ainda mais o que já está dito? Ou eles trazem aqui uma novidade desse processo? Ou eles trazem um novo conflito? Ou eles trazem uma inviabilidade da aplicação desse estudo hoje, certo? Reconheça as limitações, certo? Demonstre até onde se pode ir, quais foram as situações enfrentadas pela equipe que impossibilitou a chegada de resultados mais precisos, ou melhores resultados, ou maiores resultados, certo? Sugira pesquisas futuras, e aí, no caso, a sua pesquisa, digamos, tem uma limitação, por quê? Porque foi feita com moradores do bairro centro. Então, você limita que a realidade que você identificou é apenas com os moradores do bairro do centro. Então, você sugere que outras pesquisas sejam realizadas com moradores de outra zona da cidade
para demonstrar se há contraste ou não, se há similaridades ou não, porque você não tem como abranger sua pesquisa para todos os bairros de Boa Vista, certo? Então, se você identificou uma realidade de um bairro, você pode sugerir que outras pesquisas sejam realizadas em outros bairros, principalmente bairros mais distantes, para demonstrar se a realidade social vai implicar ou não, a realidade econômica vai implicar ou não, a estrutura de saneamento básico. Enfim, todas as implicações que podem conter dentro de uma pesquisa, dependendo do campo em que se pesquisa, certo? E conclua com um resumo forte. Você vai ter que evidenciar as descobertas e a relevância. Reitere a contribuição mais significativa da sua pesquisa. Por isso que é importante, desde a escolha da pesquisa, você realmente ser apaixonado, engajado na causa e defender isso com unhas e dentes e demonstrar isso para o seu leitor, certo? A importância daquilo que se está pesquisando, porque você vai trazer isso até o final da sua pesquisa. Então, mais umas dicas aqui a respeito da escrita dessa discussão dos resultados, certo? Então, a gente aponta primeiro o equilíbrio, certo? Não vá trazer, embora você tenha que trazer a relevância da sua pesquisa, também não exagere, certo? Também não coloque como a única melhor contribuição para o mundo, certo? Então, tenha equilíbrio na sua fala, clareza e concisão, como sempre em todo o texto do relatório, e traga sempre as referências, certo? Embasando o que diz determinado autor, o que diz determinada teoria a respeito das coisas descobertas no decorrer da pesquisa, acerca dos dados coletados, dos dados adquiridos no decorrer da pesquisa. É sempre necessário ter uma referência. Por quê? Porque precisa embasar de forma que seja entendida a relevância dos resultados obtidos. Então, esses resultados eles têm que realmente ter uma importância para o campo da pesquisa que você está lidando. Bom, estamos quase finalizando o nosso relatório de pesquisa e aí chegamos às conclusões. Essa é uma seção que resume os principais achados da pesquisa e reflexão sobre o significado desses resultados no contexto do estudo. Também sugere direções para pesquisas futuras. É uma escrita bem concisa, certo? Não precisa ser muito extensa, mas ela já traz ali um resumo de tudo que a pesquisa alcançou. E vamos a mais um passo a passo do que deve conter na minha escrita a respeito das conclusões da pesquisa realizada, certo? Então, você vai resumir os principais achados. Você vai ter que responder ao problema que foi proposto lá no projeto de pesquisa, certo? É interessante que a sua pesquisa ela traga as respostas, ainda que não sejam totalmente exatas, você pode relatar isso no texto da conclusão, certo? Demonstrando que existem ainda questões a serem respondidas. Então, você também precisa refletir sobre o significado dos resultados, certo? Esses resultados, eles realmente respondem ao que a minha pesquisa propôs, certo? Houve realmente uma contribuição para esse campo de pesquisa dentro do que a pesquisa propõe, certo? Relacione com a literatura existente, alinhamento ou divergência com os estudos anteriores, assim como você fez lá na discussão, certo, dos resultados, você também vai trazer aqui a comparação entre a sua pesquisa e o que os estudos anteriores já dizem. Reconheça as limitações, sugira pesquisas futuras, certo? Quais perguntas permanecem sem respostas? Quais novos caminhos a sua pesquisa abriu? Também porque pode ser uma possibilidade de a sua pesquisa ter gerado outras questões, ter percebido outras questões ainda não analisadas nas pesquisas anteriores e que você também não propôs no seu projeto de pesquisa. E isso também
deve ser apresentado na sua conclusão, também como sugestão para pesquisas futuras. E conclua com uma nota final, evidencie o valor de sua pesquisa. Então, você vai finalizar com um texto ali ressaltando o que foi feito, por que foi feito, certo? E de que forma a equipe fecha essa pesquisa e a importância que essa pesquisa teve no campo em que se aplica. Referências. Então, gente, as referências elas devem ser apresentadas também no relatório e é muito possível que haja outras referências além das que foram apresentadas no projeto de pesquisa. Então, tudo que você vier a utilizar como recurso para a construção do seu relatório de pesquisa também deve ser apresentado nas referências, certo? E aqui nós temos algumas dicas de como essa referência deve ser escrita, certo? E aqui nós temos as referências de livros, certo? Onde você começa pelo sobrenome, e aí você coloca as iniciais do autor, o ano de publicação, o título do livro e o subtítulo, se houver, certo? E a editora. E aqui temos um exemplo, certo? De um livro que pode ser uma referência, ok? Então, ele traz primeiro o sobrenome, certo? Vírgula, e aí traz as iniciais dos autores, ok? O ano da publicação, o nome, o título do livro, ok? E a editora, ok? Agora, se você fez uso de um artigo, certo, de periódico para escrever o seu relatório de pesquisa, o seu projeto de pesquisa, você vai ter uma forma diferente, outros elementos na referência, certo? Você começa pelo sobrenome, coloca as iniciais do autor, certo? O ano de publicação, o título do artigo, e aí você precisa colocar o título do periódico, que é o periódico. É a revista em que ele foi publicado, certo? Porque muitas vezes a gente encontra, por exemplo, um artigo falando a respeito comprometimento motor de crianças no século XXI, ok? Mas aí, onde é que esse artigo foi publicado? Ah, foi publicado na revista Motricidade, Corpo e Movimento, ok? Então, isso precisa estar lá nas referências. O volume, o número e as páginas, certo? Por quê? Porque esse artigo ele está dentro de uma revista, então tem vários outros artigos. Então, eu não posso simplesmente acessar o artigo e já encontrar o que você utilizou. Se você coloca o número de páginas, fica mais fácil para o leitor acessar a pesquisa pela qual você se orientou no decorrer da sua pesquisa, certo? Ah, professora, não usei artigo, não usei livro, eu só joguei no Google, joguei lá compostagem doméstica e peguei, usei esse texto aqui para embasar a minha pesquisa. E aí, como é que eu vou colocar isso nas referências? Bom, é o que a gente chama de documento online. E aí você vai colocar o sobrenome, certo, do autor, que deverá estar lá no texto, e as iniciais em seguida. E aí você coloca o ano de publicação. E aí o título do documento, e aí o nome do site e o endereço, certo? Logo em seguida, ok? E aí pronto, está feita a referência. A pessoa pode acessar, né, no mesmo endereço e encontrar a base, uma das bases que você utilizou na sua pesquisa. Professora, o livro que eu usei foi escrito por vários autores, é uma coletânea escrita por vários autores, e aí eu não sei como é que eu faço, como é que eu descrevo essa referência. E aí fica muito parecido com também o artigo de periódico, certo? Você vai colocar o sobrenome, as iniciais, o ano de publicação, o título do capítulo, certo? Em iniciais, sobrenome do editor, título do livro, que aí já é a obra completa, e as páginas em que se encontra exatamente o capítulo que você usou na sua pesquisa, ok? Anexos ou apêndices. Inclui materiais complementares como questionários, entrevistas e etc.
Também pode tratar de alguns documentos que você precisou para a realização da pesquisa, por exemplo, como autorização, como declaração, certo? Digamos, a escola solicitando a entrada de você e dos alunos em determinado local, certo? Departamento, empresa, enfim, também autorização que foi necessário entregar para os pais, para que os alunos pudessem sair da escola, certo? Com outras pessoas, e tudo isso é importante porque o leitor precisa saber, compreender o passo a passo da pesquisa, o que foi necessário para a realização da pesquisa, mas não interfere na compreensão do texto da pesquisa. Então, não precisa estar lá no texto da pesquisa, não precisa estar no texto do relatório, certo? Mas é importante que esteja anexado, porque é um elemento que foi relevante no seu estudo, na sua pesquisa. Bom, querido, então é isso. Eu espero ter contribuído aí um pouco com a sua aprendizagem a respeito da formulação do relatório de pesquisa. Obrigado pela atenção, boa pesquisa e até a próxima.